as credenciais do Redentor. Esse é o título da nossa mensagem. Então, Lucas 3, 21 e 22, assim está escrito: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém. Meus irmãos, um dos dias mais importantes na vida e na trajetória de todo jovem, ou de todo homem ou mulher que quer entrar na vida profissional, é o dia da sua formatura, não é? É um dia de grande orgulho e senso de realização por parte, primeiramente, dos pais que investiram tantos anos na educação do seu filho. E é um dia também de alegria e de expectativa para o filho que se forma, pois é um momento que marca a transição do status de aprendiz para o de profissional, quando o formando iniciará a sua carreira. Nós temos então no rito da formatura já o que nós chamamos de colação de grau, quando se declara que o formando está apto para executar sua missão enquanto profissional em sociedade. Às vezes a formatura acontece até mesmo na alfabetização. Ali o aluno é declarado apto a passar para o próximo ano e se declara que ele já consegue ler. Então, seja em que fase for, ou que tipo de formatura for, essa pessoa recebe o seu diploma, que será uma das suas credenciais para exercer a sua profissão. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas até aqui, nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo, por meio da pena de Lucas, a contemplar primeiramente o nascimento do Salvador, acompanhando em seguida o seu crescimento em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora, no texto que lemos, nós vemos o que nós poderíamos considerar a cerimônia de formatura de Jesus, quando ele inicia o seu ministério público. Na última cena, o vimos com 12 anos, no que seria provavelmente o seu bar mitzvah, onde ele seria declarado um filho do mandamento, estando ele no templo a interrogar os doutores e conversar com eles sobre as coisas de Deus. Mas agora ele aparece, depois de um lapso de tempo, aos 30 anos, como Lucas vai dizer no verso 23, e ele inicia então o seu ministério público. Estes são os últimos acontecimentos da fase introdutória do ministério público de Jesus, propriamente dito. É claro que precisamos dizer que aqui não estamos falando de uma missão infinitamente superior a qualquer vocação ou profissão que alguém jamais terá neste mundo, pois aqui não se trata de alguém que, por seus conhecimentos e sua formação, de alguma forma contribuirá, talvez, para o bem comum, mas sempre circunscrito às coisas deste mundo. Mas estamos falando daquele que, em sua missão, em sua carreira, trouxe ao mundo bênçãos tanto para a vida presente quanto para o mundo vindouro. Nós estamos falando do Filho de Deus, que se fez filho do homem para destruir as obras do diabo, libertar dos seus pecados o seu povo escolhido e constituir para Deus um reino de sacerdotes. Este é, por excelência, um trabalho, uma vocação, uma missão, cujos frutos beneficiam toda a criação e cujas proporções são eternas. Quando nós olhamos o contexto do nosso texto, nós vamos perceber que Lucas nos apresenta, na verdade, 3 eventos que fazem parte da preparação para o ministério público de Jesus. Um deles nós já vimos, foi a pregação de João Batista. O Filho de Deus já havia sido credenciado, porque os profetas diziam que ele seria precedido por um precursor. João Batista já tinha pregado o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, já havia anunciado que Jesus era maior do que ele e que batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo, com salvação e com juízo. E esse foi o primeiro evento de preparação para o ministério público de Jesus. O segundo evento é o que nós trataremos hoje, que é o batismo de Jesus.
E as coisas que acontecem nesse batismo, alguns fatos sobrenaturais acontecerão nesse batismo, que vão apontar para a pessoa e missão de Jesus. E o terceiro evento é a tentação no deserto, que ainda veremos, se o Senhor Deus permitir, no próximo domingo. Além disso, entre o segundo e o terceiro eventos, nós temos a genealogia de Jesus, que vai do verso 23 até o 38. Nessa genealogia, Lucas está mostrando o credenciamento, ou a credencial de Jesus, como filho do homem, como a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15. E finalmente nós temos, na tentação do deserto, Jesus confirmado como aquele que veio para destruir as obras do diabo. Falando no nosso evento, conforme o Evangelho de João, outro evangelista, depois do batismo de Jesus, João Batista continuou o seu ministério. João é quem mais mostra cronologicamente a continuação do ministério de João Batista por um curto período antes da sua prisão. Ele será preso. Foram cerca de 9 meses a 1 ano entre o batismo de Jesus, o início do seu ministério e a prisão de João. Mas é interessante que Lucas narra a prisão de Jesus antes do batismo. A prisão de João antes do batismo, versos 19 e 20, versículos anteriores. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, com quem ele tinha uma relação adúltera, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as coisas a de lançar João no cárcere. É óbvio que não é um erro histórico, porque o próprio Lucas vai mostrar Jesus sendo batizado por João. É uma espécie de antecipação que é comum como técnica narrativa. E o objetivo de Lucas fazer essa inversão é indicar que o ministério profético da velha aliança chegou ao fim. João é o último profeta do Velho Testamento. É interessante que ele está no Novo Testamento, mas ele ainda é um profeta da velha aliança. Ele é o último profeta, é a última voz profética da velha aliança. Então Lucas antecipa a prisão de João para sinalizar que a velha aliança está chegando ao fim e a nova aliança chegou com o início do ministério público do Senhor Jesus. É preciso ainda que se diga, à guisa de introdução, que esse é o único encontro pessoal entre João e Jesus, o precursor e o Messias, e foi significativo, e foi mais do que suficiente para João. A partir daqui, o precursor deve sair de cena. Ele vai ser preso, e não só isso, ele vai morrer na prisão, decapitado. Mas João sai com a alegria de quem já cumpriu o seu propósito. Ele sabe que ele não é o noivo, mas já considera grande privilégio ser amigo do noivo. Ele mesmo testemunha isto aos seus discípulos, conforme está escrito, se você quiser conferir, em João capítulo 3, do verso 28 ao 30. João 3, do 28 ao 30, ali João Batista declara aos seus discípulos: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Era comum, o noivo na cultura hebraica era diferente da nossa. A gente vê o noivo esperando a noiva, e a noiva vê o encontro do noivo. Mas na cultura hebraica, o noivo ia ao encontro da noiva. Normalmente ele se vestia, se enfeitava de turbantes, de vestes festivais, e ele era acompanhado dos seus amigos, que com ele caminhavam até a noiva, e como que o entregavam, por assim dizer, à noiva. Então João está dizendo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo que está presente, que vê o casamento, que vê o encontro, ele muito se regozija quando ele ouve a voz do noivo. Pois esta alegria, conclui João, já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que sair de cena, porque ele é a estrela.
É isso que ele está dizendo. Então, diante disso, nós temos aqui agora o batismo de Jesus como preparação para o seu ministério. E nesse batismo, incluindo o batismo, nós temos alguns eventos que são credenciais, que apontam quem ele é, que antecipam a sua missão. E é isto que nós vamos ver. E nós vamos dividir essa exposição aqui em pelo menos 4 pontos, né? 4 momentos. Primeiro, nós vamos mostrar, e já adiantando aqui as divisões da nossa mensagem, o batismo do Salvador. Atenção às crianças que estão anotando. A primeira coisa que nós vamos ver é o batismo do Salvador. Jesus é o Salvador. O batismo do Salvador. Nesse batismo nós vamos ver que ele se faz um conosco. Segundo, nós veremos a oração do Salvador. E esta oração abre o céu para o seu povo. Então, o batismo do Salvador, pelo qual ele se faz um conosco, a oração do Salvador, que abre o céu para nós, para o seu povo. Terceiro, nós veremos a unção do Salvador pelo Espírito Santo. Espírito este, que ele também é habilitado para conceder ao seu povo. Então, a unção do Salvador. E em quarto e último lugar, nós temos o testemunho do Pai sobre o Salvador, pelo qual nós também somos chamados de filhos. Então, por esse testemunho do Pai acerca do Salvador, nós também ganhamos por adoção o direito de sermos chamados filhos. Mas Deus testemunha que Ele é o seu Filho amado. Vamos falar então do batismo do Salvador. Observe que o verso 21 começa dizendo: e aconteceu que, veja que o contexto já vinha desde o versículo 1 do capítulo 3, João realizava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Imaginemos a cena, meus irmãos, porque essa cena ela é impressionante e de tão comum ela não deveria deixar de nos surpreender. Talvez você nunca tenha olhado para essa cena como você vai olhar agora. Eu quero ajudá-lo, com a graça de Deus, a olhar para essa cena de um modo diferente que você olhou até agora. Observe que João realizou, no verso 3, ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. As pessoas que se batizavam, a Bíblia diz, os outros evangelhos apontam que as pessoas se batizavam e confessavam seus pecados. A mensagem de João era resumida na frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As pessoas precisavam se converter, reconhecer que eram pecadoras e precisavam, obviamente, crer naquele que João estava anunciando. Então, o povo confessava seus pecados, Marcos registra isso, e diz Lucas agora, nesse contexto, a multidão está vindo, está sendo batizada, e diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Como é que Jesus aparece no seu ministério público? Ele aparece no meio da multidão, como mais um no meio da multidão. Ele não aparece com nenhum tipo de espetáculo, ele não aparece dizendo: ei, eu sou o Filho de Deus. Aliás, ele não vai dizer isso nunca quase claramente. Ele simplesmente está no meio da multidão e vem, e isso choca João. Isso vai chocar João. Mas eu quero chamar a sua atenção no batismo do Salvador para 2 fatos que devem ser observados. O primeiro que fica claro para nós é que desde o início do seu ministério público, Jesus nunca buscou os holofotes. Jesus nunca usou uma técnica de marketing para atrair as multidões, daquelas que o mundo gosta de usar. Pelo contrário, ele apareceu no meio da multidão e para a maioria das pessoas, ele era só mais um pecador buscando o batismo de arrependimento. Nós vemos aqui a humildade do Redentor. Ele se mostra como alguém humilde. Agora, o segundo fato é que é mais intrigante. Ele está indo junto com uma multidão que está confessando os seus pecados, uma multidão de pecadores,
que estão ali, através do batismo, se arrependendo, e ele passa pelos demais, pelo batismo, como os demais, pelo batismo de arrependimento. Isso não deve nos intrigar. Isto intrigou João, quando, conforme o texto de Mateus, capítulo 3, que é uma passagem paralela, João vê Jesus, ele havia dito: aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de fazer o trabalho do escravo mais humilde da casa, curvando-me desatar as correias da sandália dele. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu só batizo com água, mas eu não posso converter ninguém, eu não posso conceder o Espírito, mas ele concede o Espírito. E de repente João está batizando, está falando serpentes, raças de víbora, e aí aparece Jesus, aquele que Deus disse que era o Messias. Isso é assustador. E ele diz no verso 14: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? De jeito nenhum. Mateus diz que ele o dissuadia. Dissuadir é tentar convencer a pessoa de não fazer aquilo que ela quer fazer. É o contrário de persuadir, de convencer. Dissuadir é pretérito imperfeito. Ele disse: não, eu é que preciso. Como assim? Essa deve ser uma pergunta que nós devemos levantar, meus irmãos. Por que Jesus? A Bíblia diz que Jesus, lá em 1 de Pedro 2,22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Nosso Senhor, portanto, não teria do que se arrepender. Porque ele se batiza, ele já começa assim. Se ele chama a atenção, é de João, que sabe quem ele é. Aliás, Jesus normalmente choca quem sabe quem ele é. Quem não sabe, ele é só mais um na multidão. O nosso Senhor não tem do que se arrepender. Mas a resposta de Jesus a João no mesmo Evangelho de Mateus, ela nos ajuda a entender, é uma resposta para nós também. Diz o verso 15 de Mateus 3, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Lucas, na verdade, fala o que Mateus fala explicitamente, Lucas fala implicitamente. Quando Lucas está dizendo Jesus foi com todo o povo se batizar, ele está dizendo Jesus veio para se fazer um com o seu povo, para identificar-se com o seu povo, para substituir o seu povo, para representar o seu povo, até mesmo no seu arrependimento. Lucas está falando isso implicitamente quando ele usa a frase: ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Ele está dizendo, ele se identificou conosco. Mas Mateus é mais específico e Jesus é mais claro no registro de Mateus. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, meus irmãos, fica claro aqui que Jesus foi batizado para se fazer um conosco e assim cumprir toda a justiça de Deus por nós. Nós sabemos que Cristo veio ao mundo para realizar a justiça de Deus em lugar e em favor de todo que nele crê, como está escrito em Romanos 3, de 21 a 24, que eu quero ler. Nós temos estudado Romanos nas quartas-feiras. Romanos 3, de 21 a 24, está escrito: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Eu não tenho condição de atingir, de alcançar, de satisfazer a justiça de Deus. Deus enviou o seu Filho para satisfazer a sua própria justiça em meu lugar. E quando eu creio em Jesus, eu recebo sobre mim a justiça de Cristo. Ele diz, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo, portanto, meus irmãos, executou a justiça de Deus por nós, e não apenas na sua morte.
Jesus, desde o momento em que nasce, ele já começa a obra de nos justificar, porque ele não só nos justifica com sua morte ao receber a punição que nós merecíamos, mas também por meio da sua vida, ao oferecer a Deus a obediência perfeita que jamais poderíamos oferecer. Nós já vimos, meus irmãos, que o nosso arrependimento é indispensável ao perdão de Deus. Mas ele, por si só, não é suficiente, pois nem mesmo o nosso mais sincero arrependimento é tão puro que possa ser considerado válido por Deus. Como disse, se eu não me engano, Thomas Watson, até o nosso arrependimento está contaminado pelo pecado. Por isso, meus irmãos, era preciso que nosso Salvador, por assim dizer, se arrependesse por nós. Para que se cumprisse toda a justiça, eram necessárias tanto a obediência ativa de Deus, ou de Cristo, pela qual ele cumpriu em vida toda a vontade de Deus expressa na lei, como também era necessária sua obediência passiva, pela qual ele tomou sobre si a maldição da lei, tornando-se ele maldição, ele próprio maldição em nosso lugar. Este é, pois, o significado do batismo. Então, as crianças e os adultos que estão anotando, Jesus foi batizado para se fazer um conosco. Essa é a lição. Jesus foi batizado para se fazer um conosco e realizar, cumprir toda a justiça de Deus. Essa é a primeira lição que aprendemos aqui. Meus irmãos, este é, portanto, o significado do batismo de Jesus: cumprir toda a justiça de Deus como Filho do homem, representando o seu povo também em seu arrependimento. Nesse sentido, o batismo já aponta para a cruz. O batismo já está apontando para a cruz. E não é sem razão que o nosso Senhor falará da sua morte como um batismo. Em 2 ocasiões, ele usa o termo batismo para se referir à sua morte. Aqui mesmo em Lucas capítulo 12, versos 49 e 50, Lucas 12, 49 e 50, ele declara o seguinte: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. De que batismo ele está falando? Da sua morte. É interessante essa relação entre o batismo e a morte, entre o batismo e a cruz. Mas também em Marcos capítulo 10, verso 38, respondendo ao pedido de Tiago e João para que em seu reino consumado se assentassem um à sua direita e o outro à sua esquerda, ele adverte os seus 2 discípulos: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? De novo se referindo à sua morte. Eles nem sabendo o que estava falando, falou: podemos. Deus disse: vocês vão receber. E realmente, morreram os 2. Tiago foi um dos primeiros mártires, certo? E João depois morreu, ali provavelmente exilado na ilha de Patmos, certo? Aqui, portanto, meus irmãos, quando nós lemos esse texto do batismo, começa o caminho do sacrifício e da morte de Jesus. Desse modo, meus irmãos, no batismo nós já estamos contemplando a verdade que será consumada na cruz, e que Paulo resume em 2 Coríntios 5, 21, da seguinte maneira: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o significado do batismo. O batismo do Salvador é uma credencial dizendo: ele pode nos substituir, porque ele se fez um conosco, ele se fez carne, ele se fez 100% homem, ainda que continuasse 100% verdadeiro Deus, para, em nosso lugar, cumprir toda a justiça de Deus. Em segundo lugar, então, nós temos outro fato que é mostrado por Lucas aqui mesmo no verso 21. Ele diz:
estando ele a orar, o céu se abriu. Estando ele a orar, o céu se abriu. Então, o segundo ponto é a oração do Salvador, que abre o céu para nós. Aqui eu já estou adiantando o princípio que aprendemos aqui. Irmãos, é importante notar que apenas Lucas menciona a oração de Jesus no momento do seu batismo. Nenhum outro evangelista diz que ele estava orando. E nós podemos reconstruir essa cena pensando o seguinte: Jesus vem, João discute com ele, talvez a multidão pensasse que ele estivesse confessando algum pecado. Jesus insiste e diz: deixa por enquanto, assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele é batizado e possivelmente, como são muitas pessoas, ele vai para um canto, talvez à margem do rio, e fica orando. E João continua batizando. E o evento que os evangelistas narram, fica claro que somente Jesus e João, ao que parece, viram o céu se abrir. Embora todos tenham ouvido a voz, e a maioria não tenha discernido, mas o céu, quando se abriu, ao que parece, somente João e somente Jesus viram isto. E isto também surpreende João, certamente. Estando ele a orar, o céu se abriu. Ao fazer isso, ao falar que Jesus estava orando quando o céu se abriu, por um lado, Lucas quer enfatizar a importância da oração no ministério do Redentor. E esta é uma ênfase no Evangelho de Lucas. A oração é uma das ênfases. A importância da oração é uma das verdades mais enfatizadas por Lucas no seu Evangelho. É Lucas quem mostra Jesus mais vezes orando. Nós vamos ver isso ao longo da exposição. Nós já aprendemos, meus irmãos, que Jesus viveu plenamente sua humanidade. E em sua natureza humana, Jesus não dispensou os meios de graça. Nós já vimos isto, ele estava no templo, ele foi na Páscoa, comemorar a Páscoa e aproveitou o momento para aprender com os doutores e até ensiná-los, na medida em que ele trazia respostas surpreendentes. Então Jesus, ele sempre utilizou zelosamente dos meios de graça. Ora, aqui vem um raciocínio do menor ao maior e já uma aplicação. Se aquele que não cometeu pecado, sendo o Filho de Deus, praticava a oração como expressão da sua dependência do Pai, muito mais nós que somos cercados de fraquezas. Jesus não usava a sua divindade à torto e à direito quando ele precisava de alguma solução mágica. Ele viveu sua humanidade plenamente e ele sabia da importância da oração para cultivar uma comunhão com o Pai, ainda que no seu ser divino ele fosse um com o Pai da mesma substância. Então, se aquele que não cometeu pecado, sendo filho de Deus, praticava a oração como expressão de dependência do Pai, muito mais nós que somos cercados de fraqueza. Irmãos, a igreja recém-nascida entendeu e seguiu o modelo do Mestre, como mesmo Lucas nos mostra abundantemente em Atos. Por exemplo, no capítulo 2 e 42, nós conhecemos, e perseveravam, persistiam continuamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você vai ver sempre Lucas dizendo, eles perseveravam unânimes em oração. Lembre que Lucas é o mesmo escritor de Atos. Lucas está mostrando para nós, a igreja, como a oração como meio de graça é indispensável na vida da igreja e no cumprimento da sua missão. Mas atenção, meus irmãos, antes disso eu quero fazer uma observação. Conforme a narração de Marcos, ele usa um termo mais dramático. Ele diz que os céus se rasgaram. Então João está batizando Jesus, está batizando o povo, e João de repente vê os céus se rasgarem. Jesus está orando e os céus se abrem. Que lição nós temos aqui? Cuidado com a precipitação. Isto não significa que a minha oração, Jesus orou e o céu se abriu, então meu irmão, ore que o céu vai se abrir. A oração do crente abre o céu. Não!
Não é a oração do crente que abre os céus para ele. É a oração do Filho de Deus que abre os céus para ele. E a sua oração só tem resposta de Deus, porque o Filho intercede por ele. Essa é a lição que Lucas está nos dando. O Filho ora e os céus se rasgam, e o céu invade a terra, e está disponível aos homens para salvá-los. É a oração do Filho de Deus, que se mostra solidário com o seu povo pecador, e não a nossa, que abre os céus. Esta é a grande lição desse ponto, por isso nós o enunciamos da seguinte maneira: a oração do Filho de Deus, que abre o céu para o seu povo. Aí nós temos em terceiro lugar, a unção do Salvador. Vimos o batismo do Salvador, a oração do Salvador, que abre os céus, e agora nós vemos a unção do Salvador pelo Espírito Santo, que ele também concederá ao seu povo. Veja o verso 22, os céus se rasgaram, e diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. São duas coisas que acontecem aqui, dois fatos acontecem, vamos um por um. Primeiro, o Espírito Santo desce e pousa sobre Jesus, numa forma corpórea, como pomba. Veja, a expressão como significa que as testemunhas oculares desse fato sobrenatural viram uma forma semelhante a uma pomba, descendo sobre Jesus, e Lucas é o único que acrescenta que o Espírito assumiu mesmo uma forma corpórea. Ele não se encarnou numa pomba, mas ele assume, ele se torna visível. O Espírito é por natureza invisível, ele é imaterial. Deus como tal é Espírito. E o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade aqui, está se revelando para João e para Jesus. É importante nós entendermos isto. Na verdade, conforme as passagens paralelas, de novo eu falo, somente Jesus e João Batista teriam visto o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre o Senhor. Por exemplo, em Mateus e Marcos, Jesus é que é o sujeito do verbo ver. Tanto Mateus como Marcos diz, Jesus foi batizado e viu, o sujeito seria Jesus, e viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele em forma de pomba. Mas João, o evangelista, acrescenta que João Batista viu. Em João 1,32 está escrito: e João, o Batista, testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A pergunta que nós deveríamos fazer é: por que o Espírito se manifesta em forma de pomba? Por que em forma de uma pomba? A gente logo pensa naquilo que a nossa cultura associa, né? A pomba é o símbolo da paz. Num certo sentido podemos dizer que sim, mas não é esse exatamente. O que nós vamos encontrar nas Escrituras é muito interessante, porque na verdade, antes de tudo, a forma de uma pomba se refere à criação, ou remete-nos, pelo menos indiretamente, a dois fatos, um na criação e um no dilúvio. Na criação, em Gênesis 1:2, diz que havia trevas sobre a face do abismo, quando Deus criou os céus e a terra. Não havia luz. A terra era sem forma e vazia. Não estava ainda habitada e não tinha uma forma apropriada para a habitação humana. E havia trevas sobre a face do abismo. Só que lá está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse verbo pairar, ele descreve a figura da ave voejando sobre os seus filhotes, ou os chocando. Numa outra passagem de Deuteronômio, Deus usa essa figura que o Senhor, como a ave sobre os seus filhotes, protege o seu povo. Então, meus irmãos, na verdade, quando Moisés declara que havia trevas, mas o Espírito está ali,
chocando, por assim dizer, uma figura, trazendo vida. Esse Espírito vai trazer vida, vai trazer luz. É isto que o texto de Gênesis vai nos mostrar. Então, essa figura da ave protegendo, chocando os seus filhotes, está nos dizendo, quando Lucas diz que o Espírito desce como pomba sobre Jesus, ele está como que a nos dizer que o Espírito criador, protetor, provedor e dinamizador da criação é o mesmo que agora unge Jesus, prenunciando nele a nova criação. Nele, a nova criação terá lugar. A velha criação será destruída, mas a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas também nós temos claramente uma pomba que ocorre, que é mencionada em Gênesis 8:11. Quando Moisés abre a porta da arca, as águas secam, para saber se as águas secaram, porque ele estava no cume de um monte, se estava tudo seco, ele primeiro envia um corvo que ia e voltava. E depois de alguns dias ele envia uma pomba que vai e depois volta para ele porque não acha onde pousar. E ele entende então que as águas não baixaram de todo. Na segunda vez ela vai e volta trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé, ele conclui: olha, a vida está ressurgindo. A pomba está sendo um instrumento de Deus para mostrar que a vida está ressurgindo. Depois ela não volta mais. Ou seja, aquela pomba que vem a Noé com aquela folha nova de oliveira, ela está anunciando o fim do juízo e uma nova oportunidade para a criação e a humanidade. Então, aquilo tudo aponta para o que nós estamos vendo aqui. O mesmo Espírito que ele pousa sobre Jesus, prenunciando nele uma nova oportunidade de salvação para os homens. Mas nós temos aqui, irmãos, na descida do Espírito Santo, a unção de Jesus, como nós anunciamos o nosso segundo ponto. Além de declarar todas essas coisas, o Espírito está ungindo Jesus. Como Filho do homem, ele está recebendo o poder do Espírito Santo. Sabemos que o nome Cristo, que mais tarde foi incorporado como um nome próprio, e nós usamos como nome próprio para nos referir a Jesus, originalmente ele era um título, Jesus o Cristo. E você sabe que Cristo é uma palavra que vem do grego e significa ungido, e que é equivalente ao hebraico, que nós traduzimos como Messias, na verdade transliteramos, né? Então Cristo ou Messias significa ungido. O verbo ligado ao nome ocorre na oração da igreja perseguida, em Atos 4:27. Lá os discípulos dizem: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Ele foi ungido, a igreja reconheceu isso. Lucas observa no verso 23, no verso 23 do nosso texto, que Jesus tinha 30 anos ao começar o seu ministério. Por que Lucas nos informa isto? Ele é o único que nos informa isto. Esta, meus irmãos, era a idade em que os sacerdotes iniciavam seu ministério, conforme Números capítulo 4. Esta observação possivelmente é uma afirmação indireta do ofício sacerdotal de Jesus. É interessante perceber que por 3 vezes o Pai vai falar, especificamente é o Pai quem fala, dando o testemunho do Filho. Você vai encontrar aqui Jesus, o Pai falando, já vamos falar das palavras do Pai. Você vai encontrar em Lucas 9, e tem nas passagens paralelas, no Monte da Transfiguração, a mesma frase com um acréscimo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E você vai ter uma terceira oportunidade em João capítulo 12, quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E aí o Pai responde: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Se você estudar cada uma dessas passagens, você vai ver que os 3 ofícios de Jesus estão sendo confirmados.
Aqui é precisamente o seu ofício sacerdotal, pelo qual ele é o mediador, o substituto do povo. Lá no Monte da Transfiguração, ao acrescentar a ele ouvir, Deus o está confirmando como o profeta por excelência, o seu ofício de profeta. E quando Deus em João 12 diz, eu o glorificarei, está trazendo aqui a manifestação do seu ofício de rei, profeta, sacerdote e rei. A unção do Espírito Santo, meus irmãos, é exatamente essa capacitação de Jesus, do seu ofício sacerdotal. Mas esta unção, é óbvio, é distinta de todas as outras ocorridas nas Escrituras, pois aquele que é ungido, ele não é só capacitado pelo Espírito, mas ele também tem autoridade para conceder o Espírito àqueles que creem, como João já havia anunciado no verso 16, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A unção do Espírito, portanto, meus irmãos, é um testemunho divino das duas naturezas de Cristo. Aliás, em todas as narrativas, nós vamos ver as duas naturezas de Cristo aparecendo aqui continuamente. Veja, por um lado, Jesus é o Filho do homem, que realizará o seu ministério em união com o seu povo, no poder do Espírito Santo. Como homem, ele se vale do poder do Espírito Santo. Ele precisa, como verdadeiro homem, como 100% homem, do poder do Espírito Santo. Por outro lado, ele é o Filho de Deus, que batizará os seus seguidores com o Espírito Santo. Essas duas verdades, meus irmãos, elas são conjugadas pelo próprio João Batista. Ele entende isso. Em João capítulo 1, versos 32 a 34, numa passagem paralela, se você puder abrir, é sempre bom você abrir, para você ler e ouvir, para sua mente não se distrair. João 1, versos 32 a 34, João vê que essa descida do Espírito Santo, além de ungir Jesus, ela indica que ele é aquele que possui o Espírito para concedê-lo àqueles que creem. João 1, 32, 34 está escrito: e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus está dizendo que aquela visão que João teria do Espírito Santo em forma corpórea como de pomba, era um sinal para ele de que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Então não é apenas a unção. Por um lado é a unção revelando a humanidade de Jesus. Como Filho do homem, ele precisa ser ungido com o Espírito Santo. Mas também é um sinal da sua divindade. Ele concede o Espírito Santo. E João confirma dizendo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, ungiu a Jesus, lhe deu autoridade, e esse mesmo Espírito será enviado pelo Filho após a sua ressurreição, para nos possuir, para habitar em nós, e para nos dar poder para cumprir a nossa missão. Então, meus irmãos, nós temos o quarto fato. Nós já tivemos aqui o batismo do Salvador, pelo qual ele se faz um conosco, a oração do Salvador, que abre o céu para o seu povo, a unção do Salvador pelo Espírito Santo, que também demonstra que ele é o que concede o Espírito Santo. E em quarto lugar, nós temos o testemunho do Pai sobre o Salvador, pelo qual somos também, por meio do qual também nós somos aceitos como filho. Veja que abriu-se os céus e ouviu-se uma voz. Observe que o verbo está com um sujeito indefinido, né, indeterminado. Ouviu-se. Então aqui não foi apenas João, não foi apenas Jesus, mas ao que parece a multidão ouviu alguma coisa, embora ela não tenha compreendido. Mas ouviu-se uma voz.
Lembra que eu falei no início da formatura? Quando seu filho está na formatura fazendo a apresentação, o que você diz? Esse é o meu garoto, essa é a minha garota, essa é a minha princesa. Oh, alegria do papai, alegria da mamãe, orgulho do papai, não é isso? E você posta foto e faz um monte de coisa. A gente se orgulha desses pecadorezinhos que Deus nos deu, mesmo sabendo que eles são pecadores. Agora você imagine o filho perfeito. Você imagina o Filho eterno. É como se numa explosão de alegria, o pai não se pudesse conter e rasga os céus e olha e vê o Filho bendito cumprindo o concerto, a aliança da redenção. E ele diz: Tu és o meu filho amado. É uma declaração de amor do pai para o filho. Há um momento entre os dois. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho todo o meu prazer, tu podes me agradar, tu és o único que faz toda a minha vontade, que me dá alegria. Eu tenho prazer em ti. É uma declaração de amor do pai para o filho. Este é, primeiramente, meus irmãos, o testemunho do pai sobre a divindade do filho. Quando ele diz, tu és o meu filho amado, ele está fazendo uma declaração que não era comum até então. O povo de Israel não se referia comumente a Deus como pai. Em muito raras ocasiões você vai ver o povo dizendo, tu és o nosso pai. Isso não era comum para o povo de Israel. A expressão pai, ela vem se cristalizar como forma de se dirigir a Deus após a vinda de Jesus. É Ele quem nos ensina a nos dirigir a Deus como pai. Porque é somente por meio da sua morte e ressurreição que Deus se torna de nosso inimigo em nosso pai. Então, esse é um título incomum. E Deus está falando aqui de um modo específico, quando Ele diz, tu és o meu filho amado. Ele está declarando que aquele homem que é 100% homem, que é de carne e osso, é também Deus, um com Ele, uma essência, uma substância. Em segundo lugar, o testemunho do Pai sobre o Filho unigênito, por Ele enviado para cumprir sua vontade, é também o testemunho de que Ele veio cumprir as Escrituras. Então Deus está testemunhando primeiro que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Mas também Deus está dizendo que Jesus cumpre a sua vontade porque cumpre a sua palavra. Isto não está explícito, mas está implícito. A declaração divina é uma citação de duas passagens da Escritura, conjugadas. A primeira passagem é o Salmo capítulo 2, verso 7. O Salmo 2 é um salmo messiânico. E neste salmo há como que um diálogo entre o rei messiânico, o Filho de Deus, e Deus, o seu Pai. E eu quero que você abra lá no Salmo capítulo 2. Ele começa falando da rebelião das nações contra Deus e contra o seu Messias, aqui traduzido, não foi transliterado, foi traduzido ungido, mas é a palavra Mashiach no hebraico. No capítulo 2, o salmista diz, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, contra o seu Cristo, é isso que está aí, dizendo, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor confundirá. E diz Deus, o Pai, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, diz o Filho. Aqui é um diálogo profético entre o Pai e o Filho.
O filho, o rei, o Messias diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, testemunha o filho. O que disse o pai ao filho? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Muitos crentes pegam isso aqui e dizem: olha, a Bíblia diz que Deus nos deu a nação por herança, então eu vou prosperar. Não! Essa é uma promessa do pai ao filho. Ele está dizendo para o filho que ele vai dar ao filho um povo de todas as nações. É isso que ele está dizendo. E já somos felizes em saber que fazemos parte dessa herança. É o que ele está dizendo. Por isso lá ele diz: agora pois, ó reis, ele diz que com vara de ferro ele a regerá e despedaçará como um vaso de oleiro. Por isso eles dizem, o salmista diz: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Então essa palavra, tu és o meu filho, é uma citação das Escrituras. Deus está dizendo, está se cumprindo aqui o que eu falei no Salmo 2. Mas há um segundo texto, que está em Isaías 42, verso 1, um dos cânticos do servo. Existe um personagem que é apresentado em Isaías constantemente em alguns cânticos proféticos, que é chamado de servo do Senhor. A propósito, até hoje, os judeus nunca conseguiram aplicar a quem se refere, aplicar o Isaías 43 a alguém. Isaías 53. Alguns rabinos até proíbem que os estudantes tentem descobrir, porque eles não conseguem. Só tem um que cumpre aquele texto. Ele é o servo sofredor do Senhor. Mas Isaías 42 traz um cântico dos servos. E olha, aqui quase todas as palavras que Deus usa aqui no batismo, sendo que ali é a palavra servo, aqui é a palavra filho. Mas olha o que diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito. Isso é uma antecipação profética do que está acontecendo no batismo. E quem ouviu, certamente João Batista, quando ouviu, lembrou do texto, porque a cultura hebraica era uma cultura que memorizava textos, só bastava citar uma parte, vinha todo o texto. E ele diz: repousará sobre ele o meu espírito, ele promulgará o meu direito aos gentios. Este é o meu servo. Deus está dizendo: o meu filho está cumprindo a minha palavra. Meus irmãos, aqui temos uma grande lição. A palavra é cumprir, agradar o Pai e cumprir sua palavra são uma e a mesma coisa. Não podemos separar a vontade de Deus da sua palavra. Tampouco podemos separar Cristo, a palavra encarnada, da palavra escrita. Algumas pessoas falam: não, o importante é você ter uma relação com Cristo, como se Cristo pudesse agir de um modo diferente daquilo que ele revelou na sua palavra. Se ele fizesse isso, ele se contradiria. É por meio da palavra. Em terceiro lugar, o testemunho do Pai, ele também aponta o ministério sacrificial do Filho do seu amor. Por que esse Filho vai agradar a Deus? Quando que culminará essa obra de agradar o Pai? Quando que a vontade do Pai será concluída, consumada? Quando o Filho morrer na cruz. E aqui, meus irmãos, é um grande mistério que aponta para o amor de Deus por nós, pecadores. Deus está feliz porque o Filho veio para salvar o povo, para receber a sua ira no lugar do povo, para que ele possa chamar outros de filhos. Isto é muito claro porque o servo do Senhor anunciado por boca de Isaías no capítulo 42, e que aqui é revelado diretamente pelo Pai, é também o servo sofredor de Isaías 53. Esse texto é conhecido de todos nós. E eu quero observar com você os versos 10 e 11 de Isaías 53. Ele diz: todavia
falando em relação ao Senhor, Deus o Pai, com relação ao servo sofredor. Ao Senhor agradou o quê? Moê-lo. O que é isso? Deus está tendo prazer e já está antevendo a cruz. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Não é um trabalho fácil, será um penoso trabalho que culminará na cruz, mas ele verá esse trabalho e ficará satisfeito. Ele diz: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja, meus irmãos, vejam, desde o início e o tempo todo, o Evangelho apontando para a cruz. É por meio da cruz que ele vai agradar o Pai. Eu quero concluir, meus irmãos, e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Eu quero começar lembrando um trecho da nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Isso quer dizer que, mesmo quando algo não é expressamente declarado, pode ser claramente deduzido. Por que isso é importante como princípio de interpretação? Nós não encontramos a palavra trindade em nenhum lugar na Bíblia. E algumas pessoas usam isso para dizer que não existe trindade. Contudo, em todas as suas páginas, o fato de que há um único Deus que subsiste em três pessoas coiguais e coeternas é expressamente registrado e pode ser claramente deduzido das Escrituras. E o nosso texto é uma das passagens mais reveladoras da triunidade de Deus. O que vemos aqui? Observe a trindade operando aqui. Deus Filho é ungido por Deus Espírito Santo e testemunhado por Deus Pai, que o declara apto a cumprir a missão para a qual veio ao mundo e se encarnou. Portanto, meus irmãos, primeira aplicação geral que eu quero fazer: nós devemos crer nesse alto mistério, e a doutrina da Trindade deve nos ser muito cara. Nós devemos expressá-la em nosso culto. Nós nos dirigimos ao Pai por meio por intermédio da intercessão do Filho e no poder do Espírito Santo. E nós não podemos esquecer isso, nós devemos expressá-lo no nosso culto e professá-lo em nosso testemunho. O Deus em quem nós cremos é um Deus triuno. Três pessoas, porém uma só substância divina. Um Deus tripessoal. Mas eu quero fazer aqui mais algumas aplicações, uma em forma de um princípio geral, aqui mais para a nossa vida e prática, e 4 aplicações específicas. Primeira aplicação que eu queria trazer: tudo aquilo que nós ouvimos e vimos sobre Cristo e sua missão só nos trará benefícios se estivermos unidos a Ele pela fé. Preste bem atenção. Tudo que a gente ouviu é muito bonito, não é? É muito belo. Que Deus maravilhoso, mas só nos traz benefício. Você só é beneficiado, abençoado por quem é Jesus, se você estiver unido a Ele pela fé. Como disse o reformador João Calvino, enquanto Cristo está longe de nós, e nós permanecemos separados dele, tudo quanto padeceu e fez pela redenção da linhagem humana não nos serve de nada, nem nos traz o mínimo proveito. Portanto, para que Ele possa comunicar-nos os bens que recebeu do Pai, é preciso que Ele se faça um conosco, é preciso que Ele se faça nosso e habite em nós. Por essa razão é chamado nossa cabeça e primogênito entre muitos irmãos, e de nós se afirma que somos enxertados nele. Porque, segundo eu tenho dito, conclui Calvino, nenhuma das coisas que Cristo possui nos pertencem, nem temos que ver com elas, enquanto não somos feitos uma só carne
com Ele. Uma só coisa com Ele, um só espírito com Ele. Então, meu amigo, você que está aqui presente, mas você ainda não se uniu a Cristo, porque a união com Cristo é uma união recíproca. Quem estudou doutrina no curso de catecúmeno sabe disso. De um lado, Cristo se faz um conosco, mas de outro, Ele exige de nós que pela fé nos unamos a Ele. Então, se você não está em Cristo, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, venha a Cristo, creia em Cristo, confesse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, converta-se a Cristo. Não adie mais, converta-se a Cristo hoje, entregue a sua vida a Cristo hoje, e você sentirá, experimentará os benefícios de tudo que Ele é e de tudo que Ele veio fazer. Sem isto, você não pode ter esses benefícios. Nenhum outro está credenciado para ser o nosso Salvador. Nenhum outro mediador, meu amigo, minha amiga, é necessário. Nenhum outro na história jamais esteve ou estará apto para ser o autor da salvação. Os santos não podem mediar, a Virgem nada pode fazer por nós. Somente os méritos de Cristo podem ser favoráveis a você para a salvação. Nenhum outro na história jamais esteve apto a ser autor da salvação. Nenhum outro revela em sua face a glória do Deus bendito. Como está escrito em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por outro lado, se estamos unidos a Cristo, esta união mística nos faz participantes da sua vida, morte e ressurreição. E sabe o que isso quer dizer? Que todas as coisas pelas quais Ele passou e os frutos que Ele conseguiu se tornaram nossos. E aqueles que se uniram a Ele pela fé também devem seguir os seus passos. Isso traz também responsabilidades. Isto nos leva às demais aplicações, eu trago a segunda. Como Jesus no meio da multidão, nós não devemos fazer questão de aparecer. Há um princípio simples. Como Jesus no meio da multidão, nós não devemos fazer questão de aparecer. Aliás, o diabo vai tentar Jesus de novo. Olha, tu és filho de Deus, atira-te daí. Atira-te aqui da torre do templo. Todo mundo vai perceber que você é filho de Deus. Mostre-se. Faça um espetáculo. Não. Nós somos chamados, meus irmãos, a cumprir a missão que nos foi confiada, não numa atitude de superioridade para com aqueles a quem fomos enviados, mas como iguais, sabendo que o que nos diferencia é tão somente a graça. Essa heresia que tem sido cantada, de que os que te humilham hoje vão ver você no palco, que Deus está formando um grande vencedor, que o teu nome será falado na eternidade, é tudo heresia diabólica, não acredite nisso. Nós não fomos enviados, meus irmãos, para numa atitude de superioridade, nos destacar dos outros, mas nós somos iguais aos outros, e o que nos diferencia dos ímpios é a graça. Veja, se aquele que não conheceu o pecado andou no meio dos pecadores, quanto mais nós que somos pó e cinza diante de Deus. Pois, de fato, somos pecadores, testemunhando a pecadores acerca do nosso Salvador, e como seus discípulos somos chamados a percorrer o caminho da cruz. Não é o caminho da glória. Aliás, nós estamos sim indo para a glória, mas o caminho da glória passa pela cruz. Não haverá glória se não houver cruz, não haverá ressurreição se não houver morte. Esse caminho de Jesus é singular, porque nos traz salvação, mas por outro lado, ele é para nós um modelo, uma trilha a ser percorrida. Não é nossa missão, meus irmãos, ser destaque, mas chamar a atenção para Jesus. Nós devemos ter a mesma atitude que teve o precursor, o que ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E muito mais ainda devemos imitar a atitude do humilde Salvador, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Como Jesus, nós não fomos chamados para aparecer, para ser destaque. Pelo contrário,
nós temos que colocar Jesus em destaque. Terceiro lugar, como Jesus, somos chamados a um compromisso com a oração. Essa é a terceira aplicação. Como Jesus, somos chamados a um compromisso com a oração. Meus irmãos, a oração de Jesus deve nos encorajar a orar duplamente. Primeiro, porque ela é um exemplo. Se ele, sendo filho perfeito, sendo um com o Pai em sua natureza divina, sendo Deus verdadeiro, fez uso de sua plena humanidade, buscando usar com zelo os meios de graça, muito mais nós que somos cercados de fraqueza. Mas essa oração também nos encoraja a orar, porque é precisamente por causa dela que nós podemos ter a certeza de que nossas orações são ouvidas. Essa é a maior bênção. Não é só um modelo. Nós já aprendemos que a oração do Filho bendito de Deus abre o céu para nós. Nós estamos unidos a Ele, e esta é a garantia da eficácia das nossas orações. É por causa disso que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É porque temos, meus irmãos, esse poderoso intercessor que podemos nos achegar, como nós lemos, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso, desprezar a oração, crente, é desprezar o mediador, é desprezar Cristo, é desprezar o Espírito que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós teremos amanhã o início da nossa semana de oração. Vem orar, crente. Se você ama Jesus, se você entende que a oração de Jesus abre os céus, venha usar esse meio de graça. Não menospreze esse acesso que só aqueles que estão unidos a Cristo têm. Nós cantamos no início, irmãos, diante do trono de Deus nos céus, tem o perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor, que advoga em meu favor. Procuremos, nessa confiança, cultivar uma vida constante e fervorosa de oração. Em quarto lugar, meus irmãos, como Jesus, nossa missão não será realizada na força da carne, mas no poder do Espírito Santo. Como Jesus, nossa missão não será realizada na força da carne, mas no poder do Espírito Santo. Jesus nos concedeu o seu Espírito, por meio do qual nós mortificamos o pecado, cultivamos a santidade e testemunhamos do Evangelho com autoridade. Igreja, essa é uma grande lição que tem implicações em várias áreas, entre elas a política. Nós temos nos esquecido, meus irmãos, nós temos nos esquecido nesses dias de polarização ideológica, que a nossa autoridade e influência não vem de nenhum poder político, não vem de ter um presidente cristão, ou mesmo um presidente protestante, ou mesmo juízes protestantes. A autoridade e influência da igreja não vem de nenhum poder político, de nenhuma agenda ideológica, seja de que espectro for. Embora tenha implicações políticas, obviamente, que nos levará a fazer escolhas que estão mais em acordo com os valores do reino, a nossa guerra não é de natureza política. As nossas armas, diz a palavra de Deus, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Nós temos nos esquecido disso. Nós temos batalhado nas redes sociais, e temos batalhado pouco nos quartos em espírito de oração, de joelhos, buscando o poder do Espírito. A palavra do Senhor, meus irmãos, ao governador Zorobabel, que liderou politicamente o povo de Israel na reconstrução do templo, em tempos de oposição e de crise, nunca foram tão atuais. Lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6, está escrito: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel e para nós também, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. É pelo poder do Espírito. Crentes fracos espiritualmente, crentes sem poder espiritual, cheios de ideologia, mesmo que seja conservadora,
acham que com isso vão ganhar o Brasil. Não vão ser derrotados, porque é pelo poder do Espírito. Nós precisamos buscar esse poder, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor a um governador. Se nós quisermos vencer a guerra, meus irmãos, nós devemos buscar a plenitude do Espírito, desenvolver o fruto do Espírito, falar no poder do Espírito. Só assim nós vamos vencer a guerra. Por último, uma palavra de consolo. Em união com Cristo, o Filho de Deus, Filho de Deus por natureza, podemos desfrutar da paternidade divina. É porque o Filho de Deus fez toda a vontade do Pai, que o Pai pode nos adotar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque mesmo sendo pecadores, em Cristo, isso é muito importante, em Cristo, Deus se agrada de nós. Deus tem prazer em nos chamar de filhos. Eu me lembro de falar a uma irmã, uma jovem, estava se recuperando de uma grande queda, e chamá-la de minha filha, e ela perguntou: por que o senhor chama de minha filha? Porque você é minha filha. Você é filha de Deus. E porque a justiça de Cristo cobre você. Ah, meus irmãos, se não fosse a justiça de Cristo, seríamos aqui todos consumidos, todos, sem exceção. Porque não há justo, não há sequer um. Mas por causa de Cristo em nós, Deus olha para nós e Deus tem prazer no nosso culto. Deus diz: eis os meus filhos amados em quem me comprazo, por causa da união mística com Cristo. Diante dessa verdade, nós devemos dobrar os joelhos diante do Pai em adoração e exclamar como o apóstolo João em 1 João 3,1: vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Sim, você que está em Cristo é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Por isso, não importa se, como Jesus, você para o mundo seja mais um no meio da multidão. Para Deus em Cristo você é um filho amado. Você é uma filha amada de Deus. Por causa de Cristo. E Ele tem prazer quando Ele olha para você, porque Ele vê Cristo. Que este seja o seu consolo, quando você achar que ninguém mais se importa. Deus se importa. Se você está em Cristo, Deus se importa. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui.